Opa, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com muita saúde, muita alegria e muita paz. Estou aqui de novo, do mesmo jeito, na mesma casa, no mesmo ambiente, no mesmo momento praticamente, e a gente vai falar hoje de exclusão de crédito tributário. Primeira possibilidade, anistia. Anistia, eu falei para vocês quando a gente falasse de uma outra possibilidade lá de remissão, perdão, para vocês não confundirem com anistia, porque perdão é o perdão do tributo. Anistia é perdão só da multa. Então, uma causa de exclusão do crédito tributário é a anistia que perdoa a multa. Princípio da legalidade, demanda existência de lei autorizadora. Outra possibilidade de exclusão do crédito tributário, isenção. Princípio da legalidade, demanda existência de lei autorizadora. E quando a gente fala de isenção, nós estamos falando de critérios de um tributo, né? Toda lei que institui um tributo precisa seguir critérios que constituem a regra matriz de incidência tributária. Quais são esses critérios? Agora você pega e anota. Material, critério material. Quando a gente tem um verbo e um objeto, auferir renda, ser proprietário de veículo, esse é o critério material. Critério temporal, quando esse tributo vai incidir. Então, ser proprietário de veículo automotor no primeiro dia do exercício. Critério espacial, aonde incide. Ser proprietário de veículo automotor no primeiro dia do exercício. Agora, aonde? No estado de São Paulo, por exemplo. Critério pessoal. Quem é o sujeito ativo e o sujeito passivo? Então, a pessoa física que for proprietária de veículo automotor no primeiro dia do exercício financeiro, no estado de São Paulo, será cobrada pelo estado de São Paulo, pela fazenda estadual. Agora, o último critério, critério quantitativo. A pessoa física que for proprietária de veículo automotor no primeiro dia do exercício financeiro, no estado de São Paulo, será cobrada pela fazenda estadual imposto de propriedade de veículo automotor de 4% sobre o valor do veículo. Por que a gente fala de porcentagem e valor? Porque o critério quantitativo demanda a existência da alíquota, quanto que será, e sobre o que ela vai ser calculada, que a gente chama de base de cálculo. Então, o critério quantitativo leva em consideração a alíquota e a base de cálculo. No caso aí de IPVA, alíquota, aqui pelo menos em São Paulo, se eu não me engano é 4%. Base de cálculo, valor venal do veículo. Tem uma tabela lá de valor venal do veículo. Então, beleza, dei o exemplo, já tá de boa. Agora, quando a gente fala de isenção, vamos dar um exemplo de isenção. Por quê? A isenção, ela pega algum desses critérios e arranca fora da lei. Ela abre uma exceção em algum desses critérios. Vamos supor que a gente tem um imposto, o IPTU. Ser proprietário de prédio em território urbano no município de Jarapitanga, no primeiro dia do exercício de 2022, que será cobrado pela Prefeitura Municipal do proprietário. Quando a gente fala de isenção, a gente está pegando algum desses elementos que estão nessa frase que eu falei e afastando, abrindo uma exceção. Então, por exemplo, vamos mutilar o critério pessoal. A gente está falando aqui que o IPTU é cobrado do proprietário. Então, como que ficaria, né, a lei? Ser proprietário de prédio em território urbano, no município de Jarapitanga, no primeiro dia do exercício de 2022, cobrado pela Prefeitura Municipal do proprietário, exceto para idosos maiores de 100 anos. Você viu? Abriu uma exceção no critério pessoal. Outra possibilidade, vamos mutilar agora o critério quantitativo. Quantitativo a gente não está falando de alíquota e base de cálculo. Vamos mexer com a base de cálculo para abrir uma isenção para um determinado segmento nesse imposto que é o IPTU. Ser proprietário de prédio em território urbano no município de Jarapitanga no primeiro dia de exercício de 2022, cobrado pela Prefeitura Municipal do proprietário, exceto para imóveis com valor venal inferior a 30 mil. A base de cálculo do IPTU não é um valor venal? Se eu abro uma brecha no valor venal, eu estou mexendo com o critério quantitativo. Então, quando a gente fala de isenção, nós estamos falando de arrancar que a
A prática usa o verbo mutilar, um dos critérios da regra matriz de incidência tributária. E agora, passamos isenção, vamos falar de imunidade. Imunidade é diferente da isenção, por quê? A isenção está no plano legal, no plano infraconstitucional. Já as imunidades estão previstas exclusivamente na Constituição Federal. Então, ainda que você abra lá a sua Constituição e tenha lá, são isentos do imposto tal, não estamos falando de isenção. Por mais que ele use a palavra isento, isenção na Constituição, se está na Constituição é imunidade. Se não está, é isenção. Direito tributário é fantástico por causa disso. Está na Constituição, imunidade. Está em lei, isenção. Beleza? Pode haver uma lei que regulamente a imunidade. A Constituição pode falar são imunes tais, nos termos de lei, que será regulamentado por lei. Então, a própria Constituição pode mandar ser editada uma lei para regulamentar a imunidade que ela outorga. O rol de imunidades que consta na Constituição é taxativo. Onde a gente acha esse rol? Além de outros artigos soltos aí dentro da Constituição, é legal a gente dar uma olhada no artigo 150, inciso 6, da Constituição Federal, que torna imune o pagamento sobre patrimônio, renda e serviços de quem? Dos entes tributários. Então, Estado não cobra imposto do governo não cobra imposto do Estado, a autarquia não cobra imposto do governo, o governo não cobra imposto de autarquia, então eles entre si não podem cobrar imposto. Imposto, tributo, né? A gente tem que ver o que está no artigo, eu acho que é imposto que está no artigo. São imunes também templos de qualquer culto. A gente tem muita polêmica aí sobre igreja, que hoje igreja virou business, mas eu não vou entrar nessa parte. Partidos políticos, fundações, sindicatos de trabalhadores, instituições de ensino e assistência social sem fins lucrativos também são imunes. Reparem que eu falei sindicato de trabalhadores. Sindicato patronal está aqui no rol da Constituição? Não está? Então paga imposto. Também é imune de imposto, livros, jornais, periódicos, papel para impressão e, por último, fonogramas. Sabe-se lá o que é um fonograma? Eu acho que é podcast. Se a gente for pensar que podcast é imune de imposto, o Flow deve ter ganhado muito dinheiro, não tributou nada. Eu acho que não é possível, né? Aí seria muita forga. É legal a gente só salientar que imunidade, ela vai te tornar imune da obrigação principal, qual seja pagar tributo. Ela não te torna imune, ela não te não faz você ficar de boa sobre as obrigações acessórias. Então, ainda que eu seja imune de pagar imposto, por exemplo, uma igreja, eu vou precisar sim cumprir obrigação acessória, vou precisar declarar, eu vou precisar mostrar, vou precisar emitir nota, preciso fazer tudo isso. A única diferença é que eu não vou adimplir com a obrigação principal, que é pagar o tributo. Beleza? Espero que eu tenha ajudado.